Último ponto aqui então, difusão das nossa ecografia. Por que a gente não tem tanta ecografia disponível? Por que só eu estou fazendo aqui em Porto Alegre? Por que a gente é a única residência do país que tem no seu... Até onde eu sei, se alguém souber alguma outra residência, me avise, mas a gente é a única residência do país que tem no seu cronograma treinamento de ecografia à beira do leito, tá? Estados Unidos tem um monte de coisa, deixa eu até abrir agora aqui para vocês, existe um troço que é o Wimbus Ultrasound, tem um monte de coisa na internet, tu começa a botar sobre a ecografia à beira do leito, então os caras do Northwestern nos Estados Unidos tem um super grupo que se chama IMBUS, que é Internal Medicine Bedside Ultrasound. Tem um monte de vídeo no YouTube, se tu botar Bedside Ultrasound no YouTube vai aparecer um monte de coisa, tá? Então por que só a gente ainda? Tá, porque a gente é meio brasileiro e a gente demora mais para chegar às coisas, tá? Mas não, tem algo um pouquinho maior que nós, tá? Isso aqui é uma curva da difusão das inovações que os caras fizeram, e é um teórico que fala sobre isso, que é Everett Rogers, que fala como é que as tecnologias novas se disseminam mais por redes sociais, mas cabe muito bem para ecografia, tá? A gente vai primeiro com uma pequena quantidade de gente aqui, que são os inovadores, depois tem os early adopters, depois tem um lag aqui que demora para a grande maioria começar a usar, mas quando a grande maioria começa a usar, a gente começa a ter uma captação de mercado muito grande, e aí market share seria a quantidade de gente no mercado usando ecografia do leito. E aí depois vem as pessoas mais atrasadas, tá? Eu acho que quando a gente fala de ecografia beira do leito, a gente está aqui no Brasil ainda. Estados Unidos a gente já está entrando no early majority, mas está longe disso, tá? Tá longe da gente chegar aqui em market share, que tá todo mundo usando, tá? Quem sabe na UTI a gente já esteja chegando perto desse ponto, fora daqui, aqui a gente deve estar por aqui ainda, tá? Mas em medicina interna, a gente está aqui, early adopters, tá? Então muito pouca gente usa ainda, tá? Então, várias coisas que vocês colocaram aqui, eu acho que é consequência disso, a gente não tá usando ainda, porque a gente não tem disponível, porque ninguém sabe usar e ninguém pede, tá? Pouco disponível, médicos não capacitados. Então acho que é o nosso trabalho é fazer isso, tá? Saber realizar e interpretar. Custo eu vou falar um pouco para vocês, tá? Ser operador dependente, disponibilidade do ecógrafo. Basicamente o que vocês estão falando é a gente não sabe usar e não tem ecógrafo, tá? Então acho que isso é algo que a gente está nessa luta para isso. Acho que uma das coisas que eu quero desenvolver é exatamente isso, é que vocês comecem a usar e vocês comecem a disseminar. E a gente vê isso, que Porto Alegre acaba sendo uma ilha, que a gente começou há algum tempo a usar, e aí se tu for ver, a grande maioria dos hospitais em Porto Alegre tem, mesmo os de pequeno porte, se tu pegar tipo hospitais que abriram ano passado, Santana abriu com ecógrafo, Restinga, que abriu há 2, 3 anos atrás, abriu com ecógrafo, UTIs novas certamente vão abrir com ecógrafo, emergência sempre tem ecógrafo. Então a gente vive numa região onde isso já acontece um pouquinho melhor. Grande Porto Alegre também já começa a ter. Por quê? Porque as pessoas estão saindo com a formação já sabendo mexer. Então, o cara chega, terminou a residência, chega lá na Restica, não tem eco. Começa a pedir, não sei o que, começa a incomodar o pessoal da radiologia para roubar o ecógrafo deles e acaba que o hospital compra um ecógrafo, tá? Custo é um troço meio chave aqui, tá? Hoje chegou o ecógrafo para nós da Sonosite emprestado e eu conversei com o representante. O ecógrafo está em avaliação, não vai ficar com nós, mas o aparelho hoje está custando 195 mil, tá? Para tu convencer um gestor a comprar um aparelho de 195 mil para deixar ali para tu usar e pouca gente saber e não ter um custo tão palpável para ele, bom, estamos reduzindo complicações, mas ele não está vendo exatamente o paciente que reduziu a complicação, quem vê é muito mais nós, tá? Então tu convencer alguém a comprar um aparelho de 200 mil é difícil, tá? O que eu acho que vai mudar o mercado? Isso aqui, tá? Butterfly aqui. Deixa eu abrir, desculpa abrir na hora para vocês aqui, essas coisas vão me ocorrendo aqui. Esse aparelho, tá? Isso aqui eu vi num congresso americano há 2 anos atrás e eles lançaram agora, final do ano passado, vendendo a valer, tá? Então é um transdutor portátil, não tem cristal, tem um monte de outras coisas que ele é bom, não ganho nenhum, não tenho nenhum conflito de interesse para dizer que esse troço é fantástico, tá? Ele não tem cristal, então ele é mais barato para fazer, ele é um transdutor que faz tudo, ele emula os outros, tá? E a grande diferença desse troço aqui é isso aqui, ó. Cadê? Pricing. $2.000 nos Estados Unidos, tá? E aí ele tem mais uns planos na nuvem, que por um ano tu tem que comprar, mas depois tu não precisa comprar. Esse troço chegando aqui no Brasil a menos de 10, um preço de 10 mil reais, vai começar a valer a pena as pessoas começarem a ter o seu ou convencer o hospital a comprar, tá? O que eu vejo, tipo, um hospital do nível Conceição, ou nível Clínicas, nível Moinhos,
Cara, tem um desses aparelhos para enfermaria, o cara vai lá, pega e usa. Tá? Isso aqui não é um grande custo para um hospital ter um em cada enfermaria. E aí sim, aí vai ser um fator que vai mudar um pouco a disponibilidade. Então, custo, aparelhos é um troço que é um dos grandes limitantes. E aí a gente vai esbarrar numa outra coisa, gente que saiba usar. Então, por isso que eu estou ensinando isso para vocês, tá? Eu acho que a gente vai ter que aprender, eu acho que isso agrega, baixando o custo o troço vai acontecer, quem não souber vai ficar para trás. Mas isso vai uns 10 anos ainda para a gente difundir isso. Certo? Eu acho que essa aqui é a última pergunta do meu checklist, tá? O que é o plano agora? Vamos discutir as coisas ali no fórum, tá? E vamos começar com uma discussão do que a gente vai fazer para vocês 16 aqui que conseguir captar, amarrar e fazer com que me auxiliem, podem nos ajudar para a gente conseguir agregar aí aos outros 30 e pouquinhos colegas de vocês aí, 36 colegas de vocês, 37 colegas de vocês, tá? Então, me sugiram aí como é que a gente pode fazer, o que a gente vai inventar aí, se a pessoa não sabe como é que mexe no aplicativo, se é algo muito inovador pra gente brasileiro aqui, me sugiram aí alguma coisa, certo? Valeu, pessoal, boa noite, tchau!